E aí, pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo certo por aí. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Serena Alves, eu sou arquivista formada pela Universidade de Brasília. Sou arquivista, né, servidora do Instituto Federal de Minas Gerais e professora de arquivologia do Direção Concursos. Então, se você ainda não me segue no Instagram, tá interessado em arquivologia para concursos, vai lá, já começa a me seguir, @prof.serenaalves, tá bom? Já se inscreve aqui no meu canal do YouTube também. E hoje estamos aqui, né, para fazer mais um simulado para a Polícia Civil da Paraíba. Esse é o nosso simulado número 3. Se você ainda não fez o número 1 e o número 2, vai lá no meu Instagram. O número 1 é um simulado de nivelamento, é só para ver se você tem aquela base básica em arquivologia. O número 2 é um simulado um pouquinho mais difícil e o número 3 agora é um simulado temático. Esse e os próximos simulados serão simulados temáticos. Nós vamos treinar mais a fundo cada conteúdo cobrado em arquivologia até a sua prova da Polícia Civil da Paraíba. Vou conseguir fazer todos os conteúdos do edital em simulados temáticos? Não sei, pessoal. A prova tá chegando, mas eu tô tentando, tá? Enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui, tô subindo para vocês os simulados 4 e 5. Tema do simulado 4, gestão de documentos. Tema do simulado 5, funções arquivísticas. Obviamente, todos esses conteúdos são do edital da PCPB para o cargo de escrivão, tá bom? E hoje eu tô aqui, né? Se vocês ainda não viram, por favor, tratem, né, de verificar aí professora Serena usando a camiseta que ela ganhou de Dia dos Professores de onde? Nada mais, nada menos do que concursos. Se você não sabe, eu também comento questões lá no nosso queridíssimo que concursos, né? Se você não conhece o que concursos, estamos com um problema aqui, porque se você é concurseiro e não conhece o que concursos, o que é isso, gente? Como é que a pessoa treina, né? Como é que a pessoa faz questões de concurso se ela não conhece o que é concursos? Bom, melhor site de questões, né, que a gente sabe. Eu sou filha do que concursos, estudava por ele, continuo estudando por ele. Utilizo para produzir as minhas aulas, utilizo para me basear aqui, né, nesse simulado para vocês que eu fiz de questões inéditas para PCPB. Então, estou aqui com a minha camiseta, ensinamos o que aprendemos que eu ganhei do queridíssimo Que Concursos, então é uma camiseta muito especial para mim. Bom, vamos lá, já fiz aqui, né, já puxei todo o saco possível do Que Concursos. Vamos lá, então, para o nosso simulado número 3. Simulado número 3 de arquivologia, questões inéditas. O tema é princípios arquivísticos, tema claro, expresso no seu edital. É importante para a prova, professora? Importantíssimo, por isso que eu coloquei 15 questões. Vamos lá, pessoal? Primeira questão. O fundo de arquivo é a base para o princípio da proveniência. Primeiro, o que é fundo e o que é princípio da proveniência? O fundo de arquivo, pessoal, é o conjunto de documentos que uma instituição produz. Então, se a instituição A produz os documentos durante suas atividades, aquele conjunto documental que ela produziu vai constituir o fundo de arquivo daquela instituição. Aí, se a instituição B produz o seu fundo de arquivo, o que ela produz vai constituir o fundo de arquivo da instituição B, beleza? E o que é o princípio da proveniência? O que ele vai preconizar? O princípio da proveniência, ele vai dizer que os documentos de uma instituição, eles devem ficar juntos a ela, não podem ser misturados aos documentos de outra instituição, beleza? Aí a questão está falando aqui que o fundo de arquivo é a base para o princípio da proveniência. Por que essa questão está correta, pessoal? Olha só, o princípio da proveniência, ele não fala que os documentos de uma instituição, eles devem ficar juntos a ela? E eu não te falei que o fundo é o próprio conjunto documental dessa instituição? Se o fundo da instituição não existir, como é que eu vou aplicar o princípio da proveniência? Como é que eu vou dizer que os documentos de uma instituição, eles devem ficar juntos a ela e não podem ser misturados aos documentos de outra instituição? Não tem como, né? Se não existe fundo, não tem princípio da proveniência, por isso que a gente pode afirmar com certeza que o fundo de arquivo é a base para o princípio da proveniência. A questão número 1 está corretíssima. E vamos para a próxima questão. Caso o fundo de arquivo passe a ser do tipo fechado,
o princípio da proveniência deixa de ser respeitado. Professora, a senhora explicou o que é fundo, eu já entendi, é o conjunto de documentos que uma instituição produz ou recebe no desenvolvimento de suas atividades, beleza? Mas o que é fundo fechado? Pessoal, nós temos o fundo aberto e nós temos o fundo fechado. O fundo aberto é aquele conjunto documental de uma instituição que ainda está em atividade. Quer dizer que os documentos estão sendo produzidos e estão constituindo o fundo, beleza? Isso é um fundo aberto. Agora, o fundo fechado é o conjunto documental de uma instituição que já encerrou as suas atividades. Então, aquele fundo, aquele conjunto de documentos, ele não vai receber acréscimos, a não ser que o documento tenha sido produzido enquanto a instituição ainda estava em atividade, beleza? Não tem outra possibilidade de um fundo fechado receber documentação. Então, entendeu o que é fundo, entendeu o que é fundo aberto, entendeu o que é fundo fechado. Vamos voltar para a questão. Caso o fundo de arquivo passe a ser do tipo fechado, o princípio da proveniência deixa de ser respeitado. Bom, o fundo fechado é aquele em que a instituição, já encerrou as suas atividades, então ele não recebe acréscimo de documentos. Então, se eu tiver um fundo fechado, eu vou desrespeitar o princípio da proveniência? Não, pessoal, o princípio da proveniência, ele diz que os documentos de uma instituição, eles não podem ser misturados aos documentos de outra instituição. Se eu tenho um fundo fechado, eu não estou misturando o documento, eu não estou pegando o documento e juntando com o documento de outra instituição indiscriminadamente. Então, caso o fundo de arquivo passe a ser do tipo fechado, o princípio da proveniência, ele deixa de ser respeitado. Só que a gente tem uma situação adicional aí que eu vou te contar agora. Se uma instituição encerrou as suas atividades e outra instituição absorve as atividades da instituição que foi encerrada, o que acontece? Os documentos, eles passam a fazer parte da outra instituição, só que eles não se misturam com os documentos da outra instituição que absorveu as atividades da instituição inicial, não. O que acontece? Nós vamos continuar tendo um fundo fechado, então, olha, não vai misturar, vai ficar só lá, mas vai estar delimitado que aquele conjunto documental, ele faz parte da instituição inicial enquanto ela ainda estava em atividade. E aí, o que a instituição B passar a produzir, já que ela absorveu as atividades da instituição A, vai constituir o fundo de arquivo da instituição B a partir daquele determinado momento. Isso não é desrespeitar o princípio da proveniência, não, tá bom, pessoal? A gente continua respeitando o princípio da proveniência sem problema algum, só que a gente está com um fundo fechado, tá bom? Esse é um caso que eu acho bom comentar aqui com vocês. Então, a questão número 2, ela está incorreta porque o princípio da proveniência ele não deixa de ser respeitado se a gente tem um fundo do tipo fechado. Vamos lá. O princípio da proveniência também pode ser chamado de princípio de respeito aos fundos. Beleza até aí, viu, pessoal? Pois o primeiro indica que os documentos de uma instituição devem ser mantidos juntos a ela, e o último preconiza que os documentos de uma instituição não podem ser misturados aos documentos de outra instituição. Então, a gente tem o princípio da proveniência, que também pode ser chamado de princípio de respeito aos fundos, e o primeiro, o princípio da proveniência, como eu já falei para vocês, ele preconiza que os documentos de uma instituição, eles devem ficar juntos a ela. Já o princípio de respeito aos fundos, ele diz que os documentos dessa instituição, ele não pode ser misturado aos documentos de outra instituição. Ora, se eu mantenho algo junto, não é a mesma coisa que dizer que eu não posso misturar com outros documentos? Pois é. Então, por isso que o princípio da proveniência também é chamado de princípio de respeito aos fundos. Mas tem essa diferencinha, porque o da proveniência diz que os documentos devem ficar juntos a ela e o respeito aos fundos fala que os documentos não podem se misturar aos documentos de outras instituições, tá bom? Então, a questão número 3 aí está corretíssima, porque a gente tem os dois conceitos certinhos, ainda que um princípio também seja chamado de outro, tá bom? Então, questão número 4. Segundo o princípio da santidade, o arranjo físico dado aos documentos no momento de sua produção deve predominar em detrimento do arranjo intelectual. Pessoal, o princípio da santidade também
é chamado de princípio da ordem original. Eu coloquei esse nome de propósito porque às vezes você não sabe e cai em prova, tá bom? O princípio da ordem original, ele também pode ser chamado de princípio da santidade. Aí o princípio da ordem original, então, né, diz que o arranjo físico dado aos documentos no momento de sua produção deve predominar em detrimento do arranjo intelectual. O que é essa questão de arranjo físico, de arranjo intelectual? Pessoal, os documentos, eles são produzidos, né? Um processo, por exemplo, ele é produzido com uma ordem lógica. Por exemplo, vamos pensar que você quer tirar férias. Se você quer tirar férias, o processo que você vai produzir é o seguinte: você vai criar o processo, daí você primeiro vai solicitar as suas férias e depois que você solicitar, por exemplo, né, a sua chefia vai falar que você pode ou não tirar férias e depois que você tiver essa autorização, aí sim você vai poder usufruir das suas férias, beleza? Tá vendo a ordem lógica que eu falei para vocês? Pois é, o princípio da ordem original, ele vai dizer que essa ordem lógica, ela deve ser mantida, pessoal. Não interessa se eu pego um documento e coloco primeiro do que o outro, que essa é a ordem material, né? O que interessa é a ordem intelectual. Então, a ordem intelectual, ela tem que ser mantida, porque senão a gente vai desrespeitar o princípio da ordem original ou da santidade, como a questão está falando. Aí vamos voltar aqui. Segundo o princípio da santidade, o arranjo físico dado aos documentos no momento de sua produção deve predominar em detrimento do arranjo intelectual. E, na verdade, não. O arranjo intelectual que predomina sobre o físico. Porque se eu tenho uma ordem intelectual a ser seguida, você concorda comigo que a ordem física, ela vai junto? Sabe aquela história de onde a vaca vai, o boi vai atrás? Pois é, se eu preservo logicamente a ordem de produção, eu preservo materialmente, fisicamente, a ordem dos documentos, tá bom? Então a questão tá incorreta porque é a intelectual que tem que prevalecer em cima da ordem material, da ordem física. Vamos lá, questão número 5. A organicidade é um reflexo das funções e das atividades da instituição. Pessoal, a organicidade ela não é um princípio, ainda que muitas bancas, né, falem em princípio da organicidade. Ela é uma característica dos documentos de arquivo e ela costuma cair quando se cobra princípios arquivísticos, tá bom? Por isso que tá aqui. Aí o que acontece? A organicidade, pessoal, ela é uma característica que vai determinar que os documentos arquivísticos, eles só são arquivísticos porque eles são produzidos ou recebidos no decorrer das atividades de uma instituição. Se eles não forem produzidos respeitando isso que eu falei, quer dizer que ele não é arquivístico e, por sua vez, que ele não é orgânico, beleza? Vou te dar um exemplo. Se, por exemplo, eu pego essa Constituição Federal minha aqui, aí eu tenho um documento aqui dentro, um documento pessoal meu, e levo lá para minha mesa de trabalho e deixo o documento lá em cima da minha mesa de trabalho. Esse documento, ele é um documento orgânico? Não. Por quê? Porque ele não foi produzido ou recebido no decorrer das atividades de uma instituição, né? Ele não foi produzido para aquela instituição. Ele não foi produzido para desenvolver alguma atividade institucional. Ele é um documento pessoal meu, estava aqui dentro, eu levei e deixei lá por um acaso. Beleza? Então, ele não é um documento orgânico. Então, só é orgânico se foi produzido ou recebido no decorrer das atividades da instituição. A questão está falando que a organicidade é um reflexo das funções e das atividades. Ora, as funções e as atividades, elas vão gerar o documento arquivístico. E o documento arquivístico, ele só é arquivístico porque ele é orgânico. Então, a organicidade, sim, é um reflexo das funções e das atividades. É porque essas funções e essas atividades existem que eu tenho a organicidade e aí também eu tenho o documento. Beleza? Então, questão certinha. E nós vamos para a próxima. Questão número 6. Todo documento autêntico é verídico. Primeiro, o que é autêntico, o que é verídico? Um documento autêntico é aquele documento que foi produzido como deveria ser. Por exemplo, se eu for criar uma ata de reunião, você concorda comigo que tem uma estrutura específica de ata de reunião? Se você já viu uma ata de reunião, você vai ver que as linhas são numeradas, né? Aí ela tem um início muito específico, aos dias tal, dias tal, do mês tal,
no lugar tal, fulano, ciclano, beltrano se reuniram para discutir, papapá. Ela tem uma estrutura específica. Aí uma ata, por exemplo, ela tem que ser assinada pelas pessoas competentes para assiná-la, certo? Então ela tem toda uma estrutura que é característica de uma ata. Se eu crio o documento com as características que o tornam quem ele é, quer dizer que é um documento autêntico. Ele foi criado como ele deveria ser criado. As pessoas competentes que assinaram, eu escolhi o tipo documental correto, eu escolhi a espécie documental correta, a forma, o formato. Se eu escolho tudo certinho, se ele tem todos aqueles elementos, quer dizer que eu tenho um documento autêntico ali. A veracidade, ela não tem a ver com a estrutura do documento. A veracidade, ela tem a ver com o conteúdo do documento. Quer dizer que o que eu disse naquela ata ali tem que condizer com a realidade para que aquele documento seja verídico. Então, se eu pego uma ata ali, escolho o tipo documental correto, faço a estrutura correta ali de uma ata, mas escrevo a música da Xuxa, ao invés de ter escrito o que de fato aconteceu na minha reunião, quer dizer que eu tenho um documento autêntico, mas não tenho um documento verídico, porque o que eu disse ali não corresponde à realidade, apesar de eu ter escolhido os elementos necessários para qualificar aquele documento como autêntico. Então, todo documento autêntico é verídico? Não, porque eu posso escolher os elementos necessários para autenticidade, mas eu posso colocar uma informação ali que não condiz com a verdade, por isso que a questão número 6 está correta. Agora, a questão número 7, fiz de propósito, viu, gente? Todo documento verídico é autêntico? Ou seja, todo documento que eu escrevo ali, o que condiz com a realidade, é autêntico? Não, porque eu posso pegar, por exemplo, uma verdade, eu posso contar o que aconteceu em uma reunião, só que eu vou e escrevo, por exemplo, na espécie documental ofício. E o ofício não é a espécie documental correta para registrar uma reunião. Então, o documento é verídico, porque as informações condizem com a realidade, mas ele não é autêntico porque eu não escolhi o tipo documental correto. Além do mais, imagina se, ao invés do presidente da comissão, por exemplo, que está realizando aquela reunião assinar, eu peça para o zelador do prédio assinar. O documento vai ser autêntico? Não, porque o zelador não é a pessoa competente para assinar aquele tipo de documento, beleza? Então, nem todo documento verídico é um documento autêntico, questão incorreta. Vamos para o número 8. O contexto de produção é a base para a unicidade dos documentos. Pessoal, o que diz a característica da unicidade também, que muitas bancas chamam de princípio? A característica da unicidade, ela vai preconizar que todo documento ele é único dentro do seu contexto de produção. Quer dizer, ele só existe aquele com aquele objetivo, que foi criado dentro daquele contexto, que foi criado para que aquela atividade específica, naquele tempo específico, fosse desenvolvida. Ah, professora, mas se eu tenho cópias, então essas cópias, elas não respeitam a unicidade, elas não são únicas? Elas são únicas, pessoal, porque elas são únicas dentro daquele contexto de produção. Elas foram criadas, ainda que para destinatários diferentes, mas elas foram criadas dentro daquele mesmo contexto. Então, as cópias a gente chama de originais múltiplos nesse contexto, beleza? E elas continuam respeitando a unicidade, sim. Então, princípio não, né? A característica da unicidade, ela vai dizer que todo documento arquivístico, ele é único dentro do seu contexto de produção. Aí é o que ele está falando aqui, né? O contexto de produção é base para a unicidade? Óbvio. Sem o contexto de produção, o documento não é único, certo? Então, corretinha, vamos para a próxima questão. O princípio da indivisibilidade visa evitar intervenções indesejadas no suporte documental. O princípio da indivisibilidade também é chamado de princípio da integridade. E eu chamo de princípio protetor. Eu sempre penso nele desse jeito. Ele vai evitar que os documentos eles sejam perdidos, eles sejam dispersos por alguma intervenção indesejada.
Então, é um princípio que visa proteger o documento. E aí a questão está falando que ele vai evitar, né, intervenções indesejadas no suporte documental. É exatamente isso. Ele vai evitar o uso inadequado, ele vai evitar que os documentos sejam dispersos. Então, certinho, questão número 9, indivisibilidade, mesma coisa que integridade, também cai em prova. Vamos lá, questão número 10. Todo documento arquivístico respeita a característica da cumulatividade ou da naturalidade? Essas características, pessoal, cumulatividade, naturalidade, elas querem dizer que os documentos arquivísticos, né, ao contrário dos biblioteconômicos e dos museológicos, eles são produzidos de uma forma natural, né, eles são acumulados naturalmente. Ora, eu tenho uma instituição, aquela instituição desenvolve alguma função, essa função tem atividades específicas. Para que essa atividade seja realizada, eu preciso registrar as minhas ideias, né? Registrar as minhas solicitações, ou seja lá o que for, em algum suporte documental, seja ele qual for. E é daí que nasce o documento arquivístico. Então, você concorda comigo que esse documento ele só nasce porque existe essa instituição, porque existe essa função, porque existe essa atividade, existe essa necessidade de criá-lo? Pois é, por isso que ele é acumulado naturalmente, por isso que a gente fala de uma acumulação natural. É diferente, por exemplo, dos livros, né, de biblioteca. O livro de biblioteca, as pessoas não pensam, eu vou criar um livro para colocar na biblioteca. Não, a biblioteca compra, a biblioteca aceita permuta, doação, e aí ela vai constituindo o acervo dela. O arquivo não, o arquivo constitui o seu acervo a partir de uma acumulação natural, beleza? Então, é isso aí, vamos voltar para a questão. Ela está dizendo que todo documento arquivístico respeita a característica da cumulatividade ou naturalidade, tá certinho, porque se ele não respeitar, para começo de conversa, ele nem vai ser criado, já que a sua criação, ela depende dessa naturalidade, beleza? Vamos lá, questão número 11. O princípio da territorialidade, também chamado de princípio da pertinência territorial, pressupõe que os documentos devem permanecer o mais perto possível do território em que foram produzidos. Pessoal, o princípio da territorialidade, ele vai dizer que os documentos, eles devem ficar o mais perto possível do seu produtor, de quem o criou, beleza? Aí, a questão está falando aí, a definição que ela coloca, né? O princípio da territorialidade pressupõe que os documentos devem permanecer o mais perto possível do território em que foram produzidos. Tá certinho. Só que a questão tá incorreta, porque ela fala assim: o princípio da territorialidade, também chamado de princípio da pertinência territorial, e na verdade, pessoal, não temos essa associação, não. Pertinência territorial é uma coisa, princípio da territorialidade é uma coisa. Pertinência territorial vai dizer que os documentos de arquivo, eles devem ser organizados de acordo com o seu assunto. Sim, e da pertinência territorial, ele vai dizer que os documentos arquivísticos, eles devem ficar no local, né, em que foram produzidos, em que foram criados. Então, fiz de propósito, coloquei o princípio da territorialidade, também chamado de princípio da pertinência territorial, porque são sinônimos, você pode confundir em prova, mas coloquei aqui para você saber, que não é uma verdade. Territorialidade é uma coisa, pertinência territorial outra. E essa definição aí faz referência ao princípio da territorialidade. Eu acho que, inclusive, eu já coloquei uma questão parecida em um outro simulado nosso, estou lembrando aqui agora, mas resolvi colocá-la aqui novamente para reforçar essa ideia com vocês, porque muita gente me manda mensagem e fala que, professora, territorialidade é a mesma coisa que pertinência territorial, por causa dessa questão da nomenclatura, né, que é muito parecida. Mas não caia nessa. Vamos lá, questão número 12. Tanto o princípio da pertinência temática quanto da pertinência territorial possuem o assunto do documento como elemento principal. Olha só, princípio da pertinência temática quer dizer que os documentos, eles devem ficar no local ao qual se reportam o seu conteúdo. Então, se eu produzo um documento que fala do Ministério da Saúde, ele tem que ficar lá no Ministério da Saúde. Olha que loucura, que doideira que ia virar, que samba, né? E o da pertinência territorial, que eu já expliquei para vocês. Ele fala que os documentos, eles devem ficar organizados pelo seu assunto. Mas é só organizados, viu, pessoal? Não deve ficar mantidos no local
onde faz referência o seu assunto, não, como o da pertinência temática. Mas ambos, tanto da pertinência temática quanto da pertinência territorial, de fato possuem o assunto do documento como elemento principal. Só que a pertinência temática vai falar que os documentos, eles devem ficar no local ao qual se reportam o seu conteúdo, o seu tema, o seu assunto, e o da pertinência territorial vai falar que eles têm que ser organizados só de acordo com o assunto, tá bom? Então, questão número 12, corretíssima. Esse é um pensamento novo que eu trouxe para vocês aí, e eu acho que tem sim possibilidade de cair em prova. E é bom você saber o conceito dos dois, porque, mais uma vez, as nomenclaturas são parecidas. Vamos lá. Pelo princípio da reversibilidade, pessoal, os documentos arquivísticos podem deixar de ser arquivísticos. O que diz o princípio da reversibilidade? Que todo tratamento empreendido em documento, ele pode ser revertido. Então, se eu aplico uma classificação, eu posso reverter essa classificação. Mas isso quer dizer que o documento arquivístico, ele pode deixar de ser arquivístico? Ora, pensa comigo. O que é necessário para o documento ser arquivístico? O documento ele tem que ser produzido ou recebido no decorrer das atividades de uma instituição. Se existe uma atividade, se o documento foi criado por causa daquela atividade, ele sempre vai ser arquivístico. E então não existe essa reversão nesse sentido, tá bom? Então essa reversão ela tem limite sim. Um documento arquivístico ele nunca vai deixar de ser arquivístico, porque o que o torna arquivístico é a organicidade, tá bom? Então questão número 14, incorreta. A 14 não, número 13, incorreta, e nós vamos para 14. Um documento possui interrelacionamento com outros documentos. Sim, pessoal, ele possui relacionamento com outros documentos, né? Por exemplo, um pedido de férias, ele só é possível porque aquele servidor tomou posse. Então, tem relação com os outros documentos. E também tem relação com as funções e as atividades da instituição. Por exemplo, uma solicitação, sei lá, de criação de um curso superior nunca vai existir em uma instituição, por exemplo, que produz, que tem como objeto, sei lá, gente, nossa, nem, sei lá, que tem como objeto regular o combustível no Brasil, entendeu? Não tem nada a ver. Então, o interrelacionamento, ele tá tanto ligado aos documentos, quanto ligado às atividades e à função da instituição, tá bom? Então, questão certinha, 14, vamos para a nossa última questão do nosso primeiro simulado temático, simulado número 3 para PCPB. Vamos lá. Alguns princípios arquivísticos são facultativos diante da evolução tecnológica. Pessoal, a banca CESP, né, que é a banca do nosso concurso, ela ama falar que por causa da tecnologia, por causa do uso da tecnologia no que fazer arquivístico, né, na produção dos documentos, na tramitação, nos sistemas informatizados, a banca CESP ama falar que por causa dessa tecnologia, do uso, né, dos sistemas informatizados, da produção digital, os procedimentos arquivísticos eles deixam de ser necessários. E na verdade isso é uma grande bobagem, porque o que a gente tem é somente uma mudança de suporte. Tanto faz eu produzir um documento em um papel, quanto eu produzir um documento no computador, é a mesma coisa. Um documento, uma informação numa fita cassete, num CD, digitalmente, num papel, numa pedra, num tecido, é informação do mesmo jeito e eu vou ter que gerir do mesmo jeito. Então, os princípios, eles continuam sendo úteis, tá bom? E devem, sim, ser respeitados, porque a lógica de gestão documental é a mesma, tá bom? Então, questão número 15 aí, incorreta. Bom, nós terminamos, né, mais um simulado para a PCPB. Esse foi um simulado temático, eu espero que vocês tenham gostado. Eu escolhi fazer os simulados temáticos com vocês, porque eu prefiro que vocês tenham a oportunidade de aprofundar, ainda que eu não consiga trabalhar todos os temas até o dia da prova com vocês. Eu acho melhor eu trabalhar um tema de forma mais aprofundada e dessa forma você ir mais preparado em pouca coisa do que você ir pouco preparado em várias coisas, beleza? Então, por isso que eu resolvi partir aí para essa metodologia de simulados temáticos. E espero que vocês tenham gostado. O próximo simulado já deve estar subindo aqui, eu vou dar uma olhada daqui a pouco, né? Para vocês, já vai estar aparecendo com certeza lá no meu Instagram. O simulado é de gestão de documentos, acho que é de gestão de documentos. Gestão de documentos.
E o outro simulado é sobre as funções arquivísticas. Então, eu espero que vocês gostem. Já vão lá no meu Instagram, baixa o simulado. Vou tentar gravar os vídeos para vocês o mais rápido possível. E é isso aí. A gente se vê na próxima, tá bom? Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pelas mensagens. Fico feliz que vocês estejam aproveitando os simulados. Eu faço com muito carinho para vocês, tá bom? Até mais, pessoal. Bons estudos e força aí nessa reta final, hein? Não deixa a peteca cair, não. Até mais.